do bairro da Lapa, São Paulo, capital, na Rua Pio 11, número 21. Oremos. Senhor nosso Deus, te agradecemos, Pai, por mais uma vez nós podemos estar aqui de coração aberto, de alegria, Senhor, para honrar, para louvar o Teu nome, para Te glorificar, ó Deus, para Te agradecer pelas perdas que tivemos durante a semana e para Te glorificar, Senhor, pelas vitórias que tivemos. Te pedimos ao Senhor Deus que Tu compenses as nossas falhas, que Tu esteja nos abençoando com Teu Santo Espírito, principalmente, ó Deus, que Tu estejas nos lavando no sangue do Senhor Jesus, pelos nossos pecados, por todas as vezes que não atingimos o alvo diante de Ti, ó Deus. Abençoa-nos, ó Pai, porque somos de Ti, Senhor, porque fizemos um dia a opção de estar do Teu lado, ó Deus, e esta opção se renova dia a dia, semana após semana, aqui na Tua casa de oração. Renovamos, ó Pai, contigo, este concerto que fizemos lá atrás, quando nos convertemos a Ti, e Te pedimos, ó Senhor, que Tu estejas conosco, com o Teu Santo Espírito, nos abençoando, nos fortalecendo, nos dando graça e misericórdia, sempre em Teu Santo Espírito, ó Pai. Muito obrigado por tudo, em nome do Senhor Jesus. Amém. Irmãos, acabamos de falar com Deus, e agora vamos ver o que Deus tem para nos dizer no Salmo 125. São 5 versículos, nós vamos ler o Salmo inteiro. São 5 versículos apenas. Salmo 125. Os que confiam no Senhor serão como o monte de Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. Como estão os montes à roda de Jerusalém, assim o Senhor está em volta do seu povo, desde agora e para sempre. Porque o cetro da impiedade não permanecerá sobre a sorte dos justos, para que o justo não estenda as suas mãos para a iniquidade. Faze bem, ó Senhor, aos bons e aos que são retos de coração. Mas quanto àqueles que se desviam para os seus caminhos tortuosos, leva-o, ó Senhor, com os que obram a maldade. Paz haverá sobre Israel, não apenas sobre aquele Israel físico que a gente tem visto ultimamente nas reportagens de televisão, mas também para aquele Israel espiritual resgatado pelo sangue do Senhor Jesus. Paz haverá sobre Israel. Amém. Vamos louvar o nosso Deus. Vamos colocarmos de pé, irmãos, para adorar ao Senhor. Supremo benfeitor,
te adorar. Bendito seja sempre o Cordeiro, Filho de Deus, parente Davi. Bendito seja o seu santo nome, Cristo Jesus,
tentações severas, mas livra-nos do mal. Venha o teu reino, faça a tua vontade, seja assim na terra como é no céu. Venha o teu reino, faça a tua vontade, seja assim na terra como é no céu. Porque o reino, o poder e a glória são teus para sempre. Porque o reino, o poder e a glória são teus para sempre. Muito bom. Irmãos, há visitantes? Há visitantes? Estou procurando, estou olhando. Há visitantes? Oi, tudo bom? Não é visitante, eu te conheço. Tudo bem? Tranquilo? Estou procurando visitantes. Não, não há visitantes. Tá? Sintam-se em casa, né? Estamos entre nós, não há visitantes. Vamos cantar agora o hino oficial de missões. Vamos todos ficar de pé, irmãos, para adorar mais uma vez ao Senhor.
conhecer seu favor. Eu vou, por Cristo continuar. Eu vou, por Cristo vou avançar. Do norte ao sul faz brilhar em nós a sua luz, pois nada pode parar a igreja de Jesus. Eu vou, por Cristo continuar. Eu vou, por Cristo vou avançar. Do norte ao sul faz brilhar em nós a sua luz, pois nada pode parar a igreja de Jesus. Do norte ao sul faz brilhar em nós a sua luz, pois nada pode parar a igreja de Jesus. Eu vou. Para ensaio foi bom, né? A gente melhora, né? Tem uma canção escrita aqui, Vivemos para Jesus. Ah, tá, desculpa. Irmã Célia, faz favor. Teremos agora o nosso momento missionário. Eu peço ao grupo de louvor que fique aqui, nós vamos cantar de novo esse hino, que foi só um ensaio mesmo, viu, irmão? E eu gostaria a Cleide ajudasse nesse hino, o hino de missões, para a gente cantar novamente, porque foi só um ensaio. E enquanto os irmãos vão se preparando, eu quero saudar os irmãos com a graça e a paz do Senhor Jesus. A irmã já pode passar o tema ou vamos cantar primeiro o hino? Então vamos para o tema e depois a divisa e depois o hino. Quando o irmão começou a cantar, a irmã já falou assim, não, pode cantar de novo. Então, já que o irmão disse que era ensaio, e aí a gente quase não ouviu a letra, né? Aí nós vamos cantar novamente. Não está dando? A gente vai por aqui mesmo pelo cartaz, dá para os irmãos ver. Vamos falar nosso tema, irmãos, todos juntos? Minha pátria para Cristo. E a nossa divisa? Da muitíssima terra para conquistar. Josué 13:1. Novamente. E ainda muitíssima terra para conquistar. Josué 13:1. Agora vamos ficar em pé e cantar novamente o hino oficial de missões. Enquanto a gente canta, aqueles que sentirem em seu coração que devem depositar sua oferta ou seu dízimo do gasofilácio, essa é a oportunidade.
pátria para Cristo, eis a minha petição. Minha pátria tão querida, eu te dei meu coração. Apresado lá formoso, é por ti o meu amor. Que o meu Deus, excelsa graça, te dispense seu favor. Eu vou, por Cristo continuar. Eu vou, por Cristo vou avançar. Do norte ao sul faz brilhar em nós a sua luz. Pois nada pode parar a igreja de Jesus. Eu vou, por Cristo continuar. Eu vou, por Cristo vou avançar. Do norte ao sul faz brilhar em nós a sua luz. Pois nada pode parar a igreja de Jesus. Do norte ao sul faz brilhar em nós a sua luz. Pois nada pode parar a igreja de Jesus. Eu vou. Obrigada, irmãos. Eu não sei se ela já pode passar ali o vídeo da missionária Jéssica, mas enquanto ela vai preparando, eu vou ler aqui o que a missionária Jéssica mandou. Nós passamos a semana retrasada, eu acho, sobre ela, ou foi domingo passado, e na segunda ela me mandou outro vídeo do trabalho que ela já começou no povoado de Umbozeiro. Aí ela diz assim: graça e paz, meus amados irmãos. Gratidão por estarem segurando as cordas. O Senhor tem nos permitido chegar em lugares de difícil acesso. Inclusive, um que não tem energia. Irmãos, tem muito lugar lá, é desse jeito, viu? A nossa igreja lá de Petrolina tem um trabalho que não tinha nem água e nem energia. Hoje, graças a Deus, já tem até internet. Mas a Jéssica está num local que nem energia tem. Se chama Umbozeiro. O Senhor tem nos permitido viver muitas respostas de oração. Temos visto o cuidado de Deus em cada detalhe. São grandes os desafios, mas como é gratificante levar as boas novas de Cristo. Peço que continue orando por nós. Aí, pedido de oração por libertação e salvação, pelos governantes que olhem para essas comunidades com compaixão, sabedoria e estratégias, saúde e força, livramento e por recurso para o avanço da obra. Missionários Jéssica e Edson. Aí eles estão trabalhando povoados, Retiro da Picada, Santa Cruz e Umbozeiro, na cidade de Xique-Xique, Bahia. Aí ela colocou aqui, início do trabalho 2 de setembro de 2025. Irmãos, esse trabalho é muito gratificante. A gente sai de lá assim, sabe, regozijado. Eu digo porque a nossa igreja lá de Petrolina, eles têm costume de abrir assim nos bairros. E é muito maravilhoso, muito gostoso trabalhar. E ela está num local ainda de mais difícil acesso, né? Vamos continuar orando pela Jéssica e o seu esposo Eliedson. Ela tem muitos problemas de saúde, mas eu sei que Deus tem cuidado dela. Já dá para passar? Então vamos lá. O áudio está sem áudio, o vídeo está sem áudio porque o irmão não conseguiu colocar, mas dá para ver as imagens.
Quando a gente começa os trabalhos com as crianças, é bom porque os pais ficam curiosos e vão assistir. E aí a gente consegue alcançar os pais. Isso é maravilhoso. Que eles querem saber o que é que a gente está ensinando para os filhos deles. Eu passei por essa experiência e é muito bom. Irmãos, como vocês sabem, o pastor Enoque era para estar conosco aqui hoje. Mas Deus tem plano em tudo nas nossas vidas, a gente não entende, mas Deus sabe de todas as coisas. E sexta-feira eu passei o endereço da igreja, tudo direitinho para ela, para a Edna, a esposa dele. Quando foi ontem de manhã, ela, então você não está sabendo o que aconteceu? Chega, me deu um negócio, sabe assim? Aí eu, meu Deus. Aí ela colocou assim, na quarta-feira aconteceu um incêndio no prédio onde eles moram. Foi no 11º andar. Nós moramos no 7º. Enoque foi o primeiro a entrar no apartamento para socorrer os moradores. Um deficiente físico e uma criança autista. Graças a Deus, os bombeiros chegaram rápido. O homem foi levado a helicóptero para o Hospital das Clínicas e a criança de ambulância para o São Camilo. Enoque está no Hospital Nipo Brasileiro. Ele inalou muita fumaça. Orem por nós. Ele se encontra Até ontem ele estava na UTI, mas os médicos acharam por bem liberar ele para o quarto ontem e hoje, porque amanhã ele vai fazer um cateterismo, para que a família pudesse visitar e estar mais próximo dele. Eu creio que o pastor vai dar mais detalhe, porque o pastor conversou com ele. Ontem e hoje foi muito corrido, eu não consegui falar com ele, eu falo mais com a Edna. Aí o pastor depois entra em detalhe sobre o agir de Deus nas nossas vidas. Tá bom? E eu quero pedir, eu nem falei com ela, mas eu vou chamar aqui a irmã Cida, levantar um clamor. Eu ia dar um toque para ela, mas não consegui, justamente pela Jéssica, o Eli Edson, pelo pastor Enoque e a missionária Edna Paz, e por todos os missionários que estão nos campos trabalhando na obra missionária. Nós sabemos que tem muitos irmãos, muitos missionários, até pastores que às vezes estão enfermos, mas estão ali se dedicando na obra, para dar o melhor deles. Amém? Então nós vamos levantar um clamor. Eu peço que os irmãos fiquem de pé e vamos orar. Boa noite, irmãos. Senhor nosso Deus, te agradecemos, Pai querido, por estarmos mais uma vez na Tua presença, para louvarmos e bendizermos o Teu santo nome. Ó Senhor nosso Deus, nós te pedimos agora, em especial pelo Teu servo, pastor irmão Enoque, que se encontra ali no hospital, necessitando, Senhor, da Tua cura, dos Teus cuidados sobre a vida dele. Sê com ele e a sua família, meu Deus. Ó Deus misericordioso e bondoso, nós também queremos te pedir, Senhor, que esse mês, que é um mês de missões, que o Senhor esteja, Senhor, com os teus filhos nos 4 cantos do país, do mundo, Pai, abençoando, dando sabedoria e discernimento, Pai, que eles sejam usados pelo Espírito Santo para levar a Tua palavra, Pai, para estar, Senhor, ganhando almas para Ti. Ó Deus querido, sê com cada um deles, porque sabemos, Senhor, que esse ministério não é fácil, Pai, mas o Senhor tem cuidado, o Senhor tem protegido os Teus filhos que têm se comprometido com esta obra, Pai. Ó Senhor nosso Deus, te pedimos também pela irmã Célia, que está à frente aqui nesta igreja, Pai. Sê com ela, dando sabedoria, discernimento e cuidando também da vida dela em todas as áreas. Te pedimos também pela Jéssica, Senhor, cuida dela, Senhor meu Deus, como a irmã Célia já falou, de todos que ela citou, que o Senhor esteja cuidando, Senhor, que o Senhor esteja abençoando este trabalho, Pai. Dê saúde a eles, Pai. Toma em Tuas mãos. Deus querido, eu te peço pela nossa igreja, aqui neste local também, Senhor, que é um local de missões, Pai, do Teu trabalho, que o Senhor esteja abençoando a cada família, a cada um dos Teus filhos, Pai. Aviva esta igreja, Pai.
Toma nas tuas mãos, que tudo o que fizermos, Senhor, seja para a honra e para a glória do teu santo nome. Não permita, Senhor meu Deus, que olhamos nem para a direita e nem para a esquerda, mas que possamos, Senhor, olhar para ti e prosseguir, Senhor, este trabalho que é teu, Senhor meu Deus. Nos abençoe, nos purifica e santifica, Pai. Eu te peço, perdoa os meus pecados, que a minha oração chegue ao seu trono de graça, com cheiro suave. Em nome de Jesus Cristo eu oro e já te agradeço. Amém. Os irmãos podem sentar. Irmãos, eu vou só falar um pouco a respeito do trabalho de missões nacionais aqui no nosso Brasil. Nós temos 1.154 missionários espalhados pelo Brasil. 637 missionários radicais, 43 Cristolândia, unidades de Cristolândia, 2 barcos missionários. Eles estão planejando o 3º barco. Vamos ajudar para que isso possa acontecer, né? E muitos ribeirinhos serem alcançados. 356 projetos de plantação e revitalização de igrejas. 3 carretas missionárias, 1.061 refugiados e acolhidos até hoje na Vila Minha Pátria. Eu tenho muito desejo de conhecer esse local e eu creio que a igreja também. Logo em breve nós podemos ir lá. Então já se passaram por lá 1.061 pessoas que saíram dos seus países de guerra e de perseguições e foram acolhidos lá. 2.850 voluntários atuando na capelania escolar. 3 unidades de acolhimento institucional para crianças e adolescentes. Esses são os projetos Viver, que eles trabalham com essas crianças para que eles não se envolvam com drogas. E tem 16 projetos entre indígena e outros povos não alcançados, como ciganos e quilombolas, e outras etnias, outros tipos de coisas, né? Outros grupos, no caso, né? Então, eu agradeço a oportunidade e passo a palavra para o irmão Ed. No final, nós não vamos ter uma cantina assim, missionária, mas nós vamos ter um lanche lá no final, quem quiser dar uma oferta, né? Para a gente poder continuar, né? Aumentando o nosso valor para a cantina. Os irmãos estão convidados a ir lá na cantina no final. Obrigado, irmã Célia. As crianças da igreja, por favor, à frente. Oi. Olha lá, vem mais gente ali. Está vindo ali. Isso. Bom. Oi. Fábio, posso pedir para você orar pelas crianças? Oremos. Senhor meu Deus, muito obrigado, ó Pai, por mais esse dia. Esteja abençoando, ó Pai, a vida das crianças, ó Pai, os seus pais, ó Deus, esteja dando sabedoria, ó Pai, na educação, ó Pai, dessas crianças, ó Pai, para que elas nunca possam se perder, ó Pai, dos teus caminhos, ó Pai. Esteja abençoando, ó Pai, o futuro de cada uma delas, ó Pai. Esteja cuidando, ó Pai. Esteja abençoando, ó Pai, os professores, ó Pai, que estarão ministrando, ó Pai, no coraçãozinho delas, ó Pai, a Tua palavra, ó Pai. Obrigado, ó Pai, por tudo. No nome de Jesus, amém. Pastor Otaviano, por favor, à frente. Tudo bom? Bem. Vamos ficar de pé, irmãos. Vamos orar pelo nosso pastor. Uma oração rápida, né? Senhor nosso Deus, mais uma vez nos colocamos diante de Ti para Te pedir pelo Teu servo e pela administração desta igreja, Senhor. Tantas vitórias, sim, temos a comemorar, mas também muitos desafios pela frente. E pedimos a orientação do Teu Santo Espírito e competência vinda de Ti, ó Deus.
Sê conosco, ó Pai, porque precisamos de Ti. Sê com o pastor Otaviano, porque precisamos de Ti. É em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Por favor, pastor. Amém. Amém. Poder sentar, meus irmãos. Graça e paz. Boa noite a todos. Sejam bem-vindos. Viemos aqui para prestar um culto ao Senhor, um culto de gratidão, louvor, adoração ao nome do Senhor. Não era para ser eu, era o pastor Enoque e a missionária Edna, sua esposa, para estar aqui. Mas infelizmente na quarta-feira aconteceu esse incêndio lá. Eu estava conversando com a irmã Edna e com o pastor Enoque o seguinte: ele foi um tipo de Cristo, porque ele arriscou a sua própria vida, ele praticamente deu a sua vida para resgatar 2 outras pessoas. E conseguiu, graças a Deus. Só que aí ele estava dizendo, a irmã Edna estava dizendo que a fumaça prejudicou muito ele, por isso que ele precisou ir para o hospital. E a gente sabe que no incêndio, o pior, a gente pensa que é o fogo. Fogo é perigoso também, mas no incêndio o pior é a fumaça. Se você não tiver um equipamento de proteção respiratória e entrar no incêndio, você pode cair e morrer. Porque sem oxigênio, as nossas células nervosas, depois de 5 minutos, começam a morrer. E até hoje ainda não tem como recompor as células nervosas, né? Estão fazendo os testes aí, mas ainda não se recompõem. Então, e se voltar, depois alguém tirar do ambiente, voltar, ou alguém ficou afogado muito mais do que 5 minutos, pode ter sequelas, Mas a gente vê o ato do pastor lá, e sair do 7º andar e até o 11º, para poder salvar pessoas. E Jesus, o que ele fez? Ele deu a sua própria vida para nos salvar, para nos resgatar. E aí nós estivemos orando com ele ontem, orando por ele, porque não é fácil. Mas interessante, olha como Deus trabalha, irmão. Não sei se ela falou para a irmã Célia, ela falou que a fumaça foi um gatilho para descobrir uma situação que ele estava passando de saúde e ele mesmo não sabia. Aí lá na UTI, fazendo os exames, descobriram alguma coisa relacionada com trombose, alguma coisa assim. Mas a fumaça foi esse gatilho e Deus usou. Ele primeiro se prontificou e depois Deus usou essa situação para mostrar alguma coisa mais séria que ele tinha e está fazendo o tratamento. Mas ele me garantiu o seguinte, irmãos, ele falou assim: pastor, eu vou na sua igreja, eu vou, independente se é no mês de missões ou se não é, eu e minha esposa, eu estou me comprometendo com o pastor aqui que nós iremos lá. Falei: amém, irmão, se recupera bem. Então, ela não deu certeza, provavelmente somente ela viria no próximo domingo, que ainda estaremos em missões. Mas como missões é o ano inteiro, não é só... Setembro é o mês oficial, né, de missões nacionais, e março é o mês oficial de missões mundiais. Mas missões é o ano inteiro. Então eles virão aqui um outro dia aí que não seja nesses meses de missões. Ele prometeu, porque estava tudo certo, e aí ontem a gente recebeu a notícia de que eles não viriam, né? Mas Deus sabe todas as coisas e amém por isso. Amém por isso. Nós vamos ter aquele momento nosso de oração. Vamos colocar diante do Senhor aquilo que está nos inquietando, aquilo que nós estamos precisando. Muitas coisas que nós precisamos. Hoje nós tivemos uma aula muito boa na EBD sobre mordomia das finanças. Se você tiver algum problema financeiro, coloque diante do Senhor. Tiver um problema de relacionamento, coloque agora diante do Senhor. Nós estamos com um pouquinho de tempo, então vamos deixar 2 minutos vocês orarem, buscarem a presença do Senhor. Depois eu farei uma oração. Coloque também o nosso país, para que haja pacificação, que haja mais compreensão, entendimento dos governantes. Orem pelos nossos governantes. Oremos.
Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós queremos te agradecer por estarmos aqui diante da tua presença para prestar um culto que a ti somos devedores por gratidão, por tudo aquilo que o Senhor tem feito, pelos dons e talentos que tem nos presenteado. Obrigado pelo dom da vida. Obrigado pela nossa família. Obrigado pelo pão de cada dia, Deus, que o Senhor tem nos dado. Pedimos que o Senhor não deixe faltar o pão de cada dia nos nossos lares, pois o Senhor é o Jeová Jiré, o Deus da provisão, e nós queremos te agradecer, porque o Senhor é um Deus maravilhoso que cuida dos seus filhos. Ó Deus, nós queremos te pedir pelo nosso país e pelos governantes, que o Senhor os abençoe, mas que o Senhor também desperte-os para fazer aquilo para o qual foram eleitos pelo povo, Senhor. Com essa nação riquíssima, a nação brasileira, que o Senhor, ó Deus, esteja pacificando. Percebemos, Senhor, as polarizações, mas pedimos que o Senhor possa estar unificando, possa estar dando paz. Ó Deus, nós queremos te pedir também pelas nossas famílias, que possamos a cada dia mais sermos mais unidos uns para com os outros, e também a família da fé, que é a igreja, Senhor, que possamos estar aqui cada vez mais reunidos no teu nome, para falar do teu amor, para bendizer o teu nome, para engrandecer o Senhor. Abençoe as esposas, os maridos, filhos, netos, pais, mães. Ó Deus, olhe com um olhar de misericórdia para as nossas famílias, Senhor. Nós queremos te pedir, ó Deus, pela vida do pastor Enoque, da irmã Edna, Senhor, que passaram por essa situação difícil essa semana, que o Senhor esteja protegendo eles de todo mal, e que em breve ele possa sair do hospital, voltar para a sua casa, e continuar esse trabalho maravilhoso que o Senhor confiou a ele. Assim bem como os missionários que trabalham no norte e nordeste, situação difícil ali naqueles estados, Senhor, para pregar o teu evangelho, muitas vezes não tem nem iluminação, mas estão lá para fazer a tua obra, Senhor. Abençoe todos os missionários que estão trabalhando no Brasil, de norte a sul, de leste a oeste, ó Deus, fazendo a tua obra. Muito obrigado por essas vidas preciosas, Pai. Queremos te pedir individualmente, ó Deus, para aqueles irmãos que estão passando por alguma dificuldade, seja financeira, seja de relacionamento, seja de saúde, qualquer inquietação, ó Deus, que o Senhor possa trazer calma, trazer paz. Obrigado por tudo aquilo que o Senhor já fez por nós, que não foi pouca coisa, foi muita coisa que o Senhor já fez por nós. Te agradecemos pela vida do Reinaldo e da Emanuele, Senhor, e da Keren. Que o Senhor continue abençoando essa família que cresceu, e que eles possam ser gratos ao Senhor, ó Deus, por essa bênção que o Senhor deu a eles, a Keren, Senhor. Pedimos por aqueles também, ó Deus, que estejam passando por problemas de luto, nós sabemos, às vezes problemas de saúde difíceis no lar, mas pedimos, ó Deus, porque nós confiamos no Senhor, que o Senhor há de fazer infinitamente mais do que pedimos ou imaginamos, Senhor. Agora te pedimos também pela tua palavra que será lida, Senhor,
que será explanada. Aquilo que o Senhor já falou comigo, que o Senhor fale com a tua igreja nesta noite, Senhor. Sobre a nossa missão aqui neste mundo, a nossa participação dentro do processo de salvação, Pai. Desperta-nos para que possamos fazer a nossa parte, porque sabemos que a tua parte o Senhor já fez, está fazendo e sempre vai fazer. Dê-nos capacitação, força, ânimo para fazermos a nossa parte dentro do reino do Senhor. E ser conosco, Senhor, usa-me como um instrumento nas tuas mãos para abençoar pessoas. É o que eu te peço e te agradeço. No nome de Jesus. Amém. 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 Gostaria de convidar a todos os irmãos que se colocassem em pé e abrissem as suas Bíblias em Lucas capítulo 8, de 4 a 15. Lucas capítulo 8, de 4 a 8, desculpa, de 4 a 8. Lucas capítulo 8, de 4 a 8. Quem não achou pode acompanhar aqui no telão. É uma parábola muito conhecida, a parábola do semeador. Diz assim a palavra de Deus: afluindo uma grande multidão e vindo ter com ele gente de todas as cidades, disse Jesus por parábola: eis que o semeador saiu a semear. E ao semear, uma parte caiu à beira do caminho, foi pisada e as aves do céu a comeram. Outra caiu sobre a pedra e, tendo crescido, secou por falta de umidade. Outra caiu no meio dos espinhos e estes, ao crescerem com ela, a sufocaram. Outra, afinal, caiu em boa terra, cresceu e produziu a 100 por 1. Dizendo isto, clamou: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Os irmãos podem assentar, que Deus abençoe a sua palavra aos nossos corações. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas. A parábola do semeador é uma parábola muito conhecida, acabamos de ler, eu sei que os irmãos já leram várias vezes, mas é importante relembrar, nós estamos no mês de missões e tem tudo a ver com missões. A semente que Jesus estava falando é a palavra de Deus, com ela não tem problema nenhum, ela é perfeita, ela é boa. É através dela que nós conhecemos sobre Deus, sobre o plano de salvação está na palavra. A morte, o sacrifício vicário de Jesus está na sua palavra. E o semeador? O semeador é todo aquele que prega a palavra. Se for obediente, ele será uma bênção. O semeador são os missionários. O semeador somos todos nós. Não podemos dizer que é a obrigação somente dos missionários, mas todos nós, de certa forma, somos missionários. Nós começamos a fazer missões no nosso próprio lar. Nós somos os sacerdotes dos nossos lares. E nós somos missionários também, irmãos. Somos missionários. E a terra? A terra é que é o problema. A palavra não tem problema. O semeador, se ele fizer tudo direitinho, não tem problema. O problema é a terra, é onde ela cai.
A terra onde ela vai cair faz toda a diferença. O solo, a terra é o coração humano. É o nosso coração. Como é que está o seu coração? Vê se você se identifica numa desses 4 solos em que a semente caiu. E o crescimento? O crescimento quem dá é o Espírito Santo. E a água? A água é o diácono. Caiu certinho. Obrigado, meu irmão. Deus abençoe. Está usando dons e talentos aqui para abençoar a goela do pastor. Primeiros Coríntios 3,16, lá ele vai falar que é Deus que dá o crescimento. Então, um planta, um rega, mas quem dá o crescimento realmente é Deus. Ou, para nós aqui, é o Espírito Santo de Deus que dá o crescimento da semente. Mas ela precisa cair aonde? Em solo bom. Em solo bom. Como nós não sabemos em que terreno ela vai cair, qual é a nossa missão? É semear a tempo e a fora de tempo. Não, mas não é tempo de semear, não importa, estou semeando. É tempo de semear. Então vamos semear. Isso está lá em 2 Timóteo 4,2, que nós devemos semear em tempo e fora de tempo. Bom, eis que o semeador saiu a semear. Então ele estava lá fazendo a sua função, a sua missão. Ele saiu por todo o Brasil, ele saiu por todo o mundo, ele saiu pela cidade, ele saiu pelos valados, pelas ruas e lançando a semente, lançando a palavra de Deus. Eis que o semeador saiu a semear. Uma parte da semente caiu à beira do caminho. Esses são aqueles que ouvem, mas cedem às tentações. Aqueles que ouvem, estão ali à beira do caminho, não deu tempo da terra absorver essa semente. Vieram os pássaros e comeram esta semente. Se não tomarmos cuidado, o inimigo pode vir e roubar essa semente. Você sabe que nós temos um arqui-inimigo que é o contraponto de Deus. Ele é, em termos de tamanho, ele não tem comparação com Deus, mas ele é o contraponto. Ele faz exatamente o contrário daquilo que Deus planeja. Deus planeja o quê? O casamento, que é uma coisa bonita, união entre duas pessoas, faz tudo bonitinho lá, a família. Aí vem o diabo e inventa o tal do divórcio, da separação. E para ir justamente no contraponto, na contramão do projeto de Deus. Aí Deus dá dons e talentos para nós jogarmos a semente, a gente joga a semente, vem ele lá e tenta roubar essa semente, nos tirar do caminho de Deus. Isso acontece. Eu lembro agora, tá batendo um flash aqui na minha vida, no começo da minha conversão, irmão, foi tanta turbulência. Pra vocês terem uma ideia, minha mãe na época era espírita, só para vocês terem uma ideia, na época que eu me converti. Tinha uns amigos lá que a gente praticava esporte juntos, ele era budista, olha só. Era minha mãe querendo me levar para o espiritismo, meu colega querendo me levar para o budismo. Eu até cheguei lá num culto budista, fui lá num culto espírita, lá que eu não sabia nada, estava começando. E justamente nessa época que Deus usou um colega do colégio, o Wagner, por sinal filho do pastor, filho de um pastor,
e pregou o evangelho. Mas tinha tanta coisa querendo sufocar, irmãos. As amizades, a gente começa, quando a pessoa sabe que você está no bom caminho e eles não estão no bom caminho, começam a deixar a sua amizade, você começa a perder amizades. E isso aconteceu comigo também. Creio que deve ter acontecido com os irmãos também. Isso o que é? É o inimigo querendo nos sufocar, querendo roubar a palavra que foi semeada, que foi lançada. E aquela semente que caiu à beira do caminho, também são aqueles que resistem em não aceitar a palavra. A palavra está sendo pregada, a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus, mas tem aqueles que resistem. São esses corações que são terra impermeável, que não deixa entrar água, não deixa entrar semente. São aqueles que deixam os cuidados deste mundo falar mais alto. Igreja, vida correta, sem a minha cervejinha, sem os meus vícios, vou ter que deixar de frequentar a casa de prostituição. Esses são aqueles que ouviram, chegaram a ouvir a palavra, mas rejeitaram. E Satanás tentou tirá-los do caminho. O caminho é duro, o caminho é árduo, o caminho é estreito, mas é glorioso. O caminho com Deus é difícil, é apertado, é estreito o caminho, mas ele conduz à salvação. E o largo? O caminho largo leva à perdição. Então é melhor ir pelo caminho estreito. Caminho estreito, meus irmãos, é o caminho de você negar muita coisa, de você abrir mão de muita coisa, de você levar desaforo para casa. Eu não levo desaforo para casa. Levo. Cristão precisa aprender a levar desaforo para casa. Que testemunho ele vai dar numa briga de trânsito? Em vez dele ser o deixa para lá, é o que mais quer brigar. A semente que caiu à beira do caminho, as aves do céu vêm e tira mesmo. Mas, meus irmãos, voltando um pouquinho antes, a nossa missão é semear, é lançar a preciosa semente. Você não sabe que terreno você está lançando, você está lançando a semente. E a semente que caiu entre as pedras, são aqueles que têm um coração duro como a pedra. São aqueles que até quando ouvem a palavra, ficam entusiasmados ao ouvir as maravilhas do Evangelho, vida eterna, salvação, adoração, mas tem um coração muito endurecido. São aqueles que se emocionam e no começo até demonstram fé, mas o coração ali está duro. A palavra bate, mas não entra. Tenta entrar, mas não entra. São também aqueles que desistem fácil na hora da tribulação. Quando está tudo bem, está tudo fácil, está ótimo. Agora, e quando vem as tribulações? Aí desiste de tudo, joga a toalha, joga panos quentes, desiste de tudo. É assim que deve ser o nosso coração. Na hora da tribulação, acho que é a hora que a gente mais se aproxima de Deus. Eu estou estudando e preparando uma mensagem sobre a pedagogia da dor. No tempo oportuno a gente vai trazer essa palavra aqui. Sobre a dor nos ensina muito.
A tribulação nos ensina muito. Mas não é para desistir. É um obstáculo pequeno que é para você ultrapassar esse obstáculo. Depois vem um obstáculo um pouco maior. Aí você criou resistência do primeiro, aí vem um obstáculo um pouquinho mais alto. Aí você criou resistência, passou por aquele, vem outro, e por aí vai. Mas é para o nosso bem, é para nós criarmos resistência, para nós criarmos força. Então a tribulação não é para nos fazer desistir, a provação não é para fazer desistir, é para fortalecer. A tentação sim, tem o objetivo de derrubar, de destruir, roubar, matar, destruir, mas a provação não. Aqueles que caíram, a semente que caiu em pedra, em terreno pedregoso, são aqueles que não têm raízes profundas em Deus. Irmãos, toda planta, se ela não tiver raiz profunda e até a terra, aqui a gente viu nessa foto, tem uma que já murchou, e tem uma outra que está lutando ali, está florida ainda. Mas se ela não tiver profundidade, ela não tiver raiz na palavra de Deus, ela pode morrer, porque a seiva de onde ela tira água e nutrientes é da terra. Da pedra, a pedra não tira nada, no máximo umidade, mas ela precisa ir até a terra, ela precisa da umidade da terra, para ela crescer. Pedra ou terreno pedregoso não dá bons frutos. O que o agricultor faz quando ele tem um terreno muito pedregoso? Ele tira todas as pedras antes de jogar a semente. Antes. Vai evitar trabalho para ele. Porque a erva daninha, ela cresce até em cima de pedra. Mas essa não presta para nada. Essa que tem que morrer, que tem que tirar. Mas a boa semente, essa que vai frutificar, que vai virar árvore, o que vai dar fruto, essa precisa ir até um pouco mais profundo. E a pedra não deixa, a pedra é um empecilho. E esse terreno pedregoso é o coração duro. São aqueles que não crescem. Pode ser que tenha pessoas que têm muito tempo de vida cristã, mas não tem crescimento. O que é crescimento? Edificação. Você está firmado em algo que te dê sustentação, que tem que estar ligado a Deus, que vai te dar o alimento para você crescer. Então, se você não vier aqui na palavra de Deus, que é a semente, a boa semente, se você não vier aqui na palavra de Deus, para você crescer, como dizia uma professora da escola bíblica dominical da minha época, que faz tempo, ela falava assim: o crente que não cresce é um crente raquítico. Ela falava. Por quê? Porque não se alimenta. Gente que não come uma boa bisteca, um bom bife, um bom arroz com feijão, gente, não fica raquítico. A gente precisa comer proteína, a gente precisa comer aquilo que a terra nos dá, para nós nos alimentarmos e ficarmos fortes. Aquele que não se alimenta fica raquítico, não cresce. Ela falava também do crente anão. É aquele que não se alimenta da palavra, então vai ser sempre pequeno. Uma coisa da minha professora da IBD. Então, nós precisamos nos alimentar da palavra de Deus. É através dela que nós vamos nos edificar. O alimento vem da palavra de Deus. Mas tem muitos que sonegam a leitura da palavra de Deus. E a gente precisa vir aqui na seiva, na fonte e nos alimentar.
Fé, oração, Bíblia. Olha, um trinômio. Ali dá para se fazer arroz, feijão e a mistura, olha. Para a gente crescer. Sem esse alimento a gente não cresce, não se desenvolve. Então por isso que essa mensagem é para todos, é para aqueles que já aceitaram Jesus e também para quem não aceitou, não entregou a sua vida para Jesus, e pensar, como é que está meu coração? Tanto tempo ouvindo a palavra de Deus e eu ainda não deixei ela penetrar na minha palavra, na minha vida, no meu coração. Ainda estou igual essa pedra dura e não tem deixado a palavra, quando ela entra, irmão, você dá vazão, você dá espaço, ela cresce, desenvolve, você é edificado. Mas quando nós permitimos que isso aconteça, e sabe o que o Espírito Santo faz, meus irmãos, quando a gente deixa? Ele quebra o coração de pedra e coloca um coração de carne, um coração sensível, um coração permeável. Quando a gente deixa quebrar, o Espírito Santo nos quebra. Ele faz melhor ainda, ele reconstrói. Lembra do oleiro? O oleiro que deu uma barbeirada ali na construção do vaso. O oleiro é Deus, ele pode até quebrar, mas ele faz de novo, um novo ser, um novo coração. Pega um coração defeituoso, quebrado, e faz de novo. No terreno pedregoso, a semente, ela começa a germinar, mas como ela não tem profundidade em si mesma, e na palavra, principalmente na palavra, né, ela não tem constância. A gente precisa ter constância, precisa ter persistência. A persistência é rainha das virtudes. A gente precisa ter persistência. Não é o primeiro sol que vai nos secar, nos fazer desanimar. Não, é preciso buscar a profundidade, aonde está a terra, onde está o alimento. E aquela que caiu em meio aos espinhos? Outro terreno problemático. Primeiro, um terreno duro, cai no meio do caminho ali, não dá tempo de entrar, as aves vêm e comem. Depois, terreno pedregoso, não tem profundidade. Se não tiver uma providência, vai morrer. Outro terreno complicado é o terreno com espinhos. É o solo com espinhos. O que o agricultor faz? Se ele tiver um terreno assim, ele vai escavar, ele vai rastelar, ele vai tirar primeiro esses espinhos, porque ele sabe que os espinhos vão sufocar a semente dele. Pode ser a melhor semente que tiver, porque o agricultor, ele planta o quê? Ele planta a melhor semente. O bom agricultor, ele separa as melhores sementes, as maiores, as melhores, para fazer o replantio e comercializa as outras. O mau agricultor, o que ele faz? Ele pega, não, essa aqui saiu boa, essas sementes aqui, eu vou vender essas aqui. Aí ele pega e planta as ruins, aí cada vez a safra dele vai piorando. Mas quando ele pega sempre as melhores sementes para o replantio, ele sempre vai ter uma boa safra. Esse é o bom agricultor. A semente que caiu entre espinhos são aqueles que são sufocados pelos cuidados deste mundo. E como tem espinho para nos sufocar, são aqueles que deixam a ansiedade e as preocupações desse mundo tomar conta do nosso coração. Descansa no Senhor. O que diz a palavra de Deus? Entrega teu caminho ao Senhor depois. Não, antes. Entrega o teu caminho ao Senhor dele. E depois? Aí sim, Ele tudo fará.
Exatamente. Então não é preciso ficar preocupado com isso, com aquilo, com o dia de amanhã. O importante é lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem provado que tem cuidado de nós. Nos espinhos, a semente, que é a palavra, não encontra espaço para crescer nos corações. Ela é sufocada, ela tenta crescer, mas os espinhos a sufocam, machuca. E para crescer, meus irmãos, para frutificar, todos os dias nós precisamos arrancar espinhos na nossa vida. Faça esse exercício. Quando aparecer espinho na sua vida, não fica reclamando só. Vai lá e arranca o espinho, para deixar você crescer, para deixar você produzir fruto. Os espinhos, o que pode ser os espinhos? Os espinhos podem ser a falta de tempo para Deus. Eu não tenho tempo para Deus, eu trabalho direto, eu estudo direto. E sábado e domingo, e o meu lazer? Onde fica? Eu tenho que viajar, eu tenho que passear. Pode ser prazeres da vida, pode ser distrações, pode ser orgulho, autossuficiência. Tudo isso pode ser espinho. E se não arrancarmos, presta atenção, se nós não arrancarmos certos espinhos da nossa vida, eles arrancarão o nosso relacionamento com Deus. Eles vão te prejudicar. Se você não tomar uma atitude com eles, eles vão te prejudicar. Veja o que é que está prejudicando o seu relacionamento com Deus. Veja que espinho está tentando te sufocar. E fala: aqui não, espinho. Está amarrado, pode falar qualquer coisa. Vai para longe de mim, mas aqui não. Então a gente precisa arrancar espinhos da nossa vida, meus irmãos, diariamente. E aquela que caiu na boa terra? Glórias a Deus. Até que fim chegou a terra boa, a terra fértil, a terra arada, a terra remexida, a terra adubada, a terra permeável à água, permeável à palavra de Deus. Aí o que acontece? Ela cresce, ela frutifica. Se bem que isso é uma história para um outro momento, mas antes disso ela morre. Toda semente, antes dela crescer, antes dela germinar, ela precisa morrer. Só que dessa semente vai gerar, pode acontecer de gerar uma árvore, essa árvore gerar muitos frutos, e esses frutos gerar sementes, e aí há um crescimento exponencial, há uma progressão, nem aritmética, progressão geométrica, quando a semente cai numa terra boa. Ela cresce e se multiplica. O texto que nós lemos da palavra de Deus, ela dá 100 por 1, ou seja, uma semente gerando mais 100 sementes. Dependendo da árvore, ela tem as safras, pode dar muito fruto, em várias épocas da vida. Deus nos chamou para quê? Para darmos frutos. Deus nos chamou para darmos frutos, para sermos bênção um na vida do outro. Foi para isso que Deus nos chamou. Isso é boa terra, a semente que germinou, que até morreu, que abriu mão em favor da vida eterna. Abriu mão de viver uma vida egoística, uma vida até mesquinha, mas ela abriu mão, resolveu morrer. Assim como Jesus morreu para nos dar vida, e vida em abundância. A semente que caiu em boa terra são aqueles que têm o coração permeável
e aberto à palavra de Deus. São aqueles que ouvem e obedecem à palavra de Deus. São aqueles que não se deixam levar pelos cuidados da vida. E a vida tem muitos cuidados, tem muitos atrativos aí que quer nos tirar do bom caminho, do caminho estreito, e quer nos levar para o caminho largo. São aqueles que aceitam os desafios do Senhor e produzem muitos frutos. Os missionários são assim, eles aceitaram um desafio. Eles falaram assim: eu vou ser missionário na minha casa, no meu bairro, mas eu quero mais. Eu quero ser missionário no meu país, eu quero ser missionário no mundo. E vão. E nós podemos ser missionários na nossa casa, na nossa cidade, no nosso país, oxalá no mundo também, mas nós podemos segurar as cordas para aqueles que vão. Você está dando fruto também. Irmãos, a oferta de missões não é só a cantina. Depois você também dê a sua oferta, aquela mais caprichada, final do mês, ou essa semana. Oferta para missões. A cantina é só um reforço, mas nós, cada um de nós, deve contribuir, segurar as cordas daqueles que estão indo, que estão lá. Vocês viram aqui sem luz. E uma vez eu fui para o Piauí. Gente, olha, os estados do norte e nordeste, o desafio é maior. Se aqui no sul, sudeste, centro-oeste é difícil, vocês precisam dar um pulinho lá no norte e nordeste. Não é fácil lá não. Lançar a semente lá não é fácil. Eu fui para uma cidade do interior lá, porque tinha uma congregação que a nossa igreja antiga organizou uma congregação lá, fez um lar batista de crianças na própria igreja. Olha que bonito. E eu fui lá visitar esse trabalho. Mas as condições lá é muito precárias, sem luz em muitos lugares, não tem energia, lamparina, vela, outros recursos lá. É difícil. O alimento é escasso, tudo é difícil. Então imagine, nós precisamos contribuir, ajudar esses missionários que estão nesses lugares, porque não é fácil. E levar a esperança para um povo sofrido, levar a esperança de salvação, de vida eterna para esse povo. Esta é a semente que caiu em boa terra, é a que produziu, que deu fruto, é aquela que foi. Esses são aqueles que glorificam o nome do Senhor com o seu tempo, com o seu dinheiro, com a sua dedicação. Esses são aqueles que deixaram a boa semente cair e germinar. O que nós podemos oferecer para Deus hoje? E o que fazer na sua vida? Tem um recadinho aqui para vocês, para nós, né? Para mim também. Regue, depois de jogar a semente, regue a vida com oração. Adube com obediência e colha com abundância. Regue com oração, adube com obediência, que com certeza vai ter uma colheita em abundância. A nossa missão, a nossa obrigação como semeador é lançar a boa semente. Aonde ela vai cair, não me importa. Se você ficar pré-julgando e falar, não vou lançar aqui, esse povo não merece. Não tem isso. Para onde Deus mandou Jonas? Para um lugar
onde tinha pessoas de coração duro, onde tinha pessoas sanguinárias, onde tinha pessoas que matavam. Mas o que Deus falou, não, é para cá que você tem que vir. Aí ele foi para o caminho errado, né? Deus trouxe ele de volta. Saiu lá pregando, pisando duro no chão. Vou lançar a semente, mas vou contrariado. Até o rei da cidade se converteu. Você não sabe que terreno a semente vai cair. A sua obrigação, a sua missão é lançar a semente. Deixe onde ela vai cair com Deus. Deixe com o Espírito Santo de Deus. É Ele que dá o crescimento. É o Espírito Santo que faz a obra. Nós temos que pregar, nós temos que falar. O restante é o Espírito Santo de Deus. A parte mais difícil é do Espírito Santo de Deus. A nossa parte ficou fácil, é só falar, é só pregar, é só anunciar. Anunciar a nossa pátria para Cristo. E lembrando que a pátria não é só norte e nordeste, é onde nós estamos, é sudeste. É São Paulo, estado, é São Paulo, município, é bairro onde nós moramos, é o vizinho do apartamento onde nós moramos, é o vizinho da casa onde nós moramos, da esquerda, da direita, do fundo. Nós precisamos ser bênçãos na vida daqueles que precisam ouvir a palavra. Há muitos que talvez estão perecendo e moram perto de você, faz parte da sua família, inclusive. Então nós precisamos ser missionários, precisamos ser uma boa semente para produzir boas sementes no futuro. Pode ser que algumas não dê fruto, não germine, mas não importa, isso aí não cabe a nós. Quando você fez a sua semeadura, você fez a sua parte e acabou. A parábola do semeador é isso, meus irmãos. É uma lição para todos nós, de que Deus conta comigo e conta com você. Fale do amor de Deus, fale a tempo e fora de tempo. Viva uma vida de acordo com a palavra de Deus, para que quando você for pregar também as pessoas não falem, se o evangelho é tão bom, por que não serve para você? Porque vocês só vivem brigando aí em família, porque eu ouço daqui os palavrões. Se é tão bom assim, por que não serve para você? Primeiro, então preciso tomar cuidado. Boa semente geram boas sementes. Precisamos ser boas sementes. Precisamos ser exemplo para aqueles que estão lendo a Bíblia através da nossa vida, a minha vida, da sua vida. Esta é a parábola do semeador. Eis que o semeador saiu para semear. Se caiu, terreno duro, pedra, espinho, ou em boa terra, deixe isso para o Senhor. Façamos a nossa parte. Vamos fazer a nossa parte de sermos bons semeadores, obedientes à palavra, a tempo e fora de tempo. E se você achar que uma pessoa essa pessoa não vai entender, não pensa assim. Lance a semente, só lance. Deixe que alguém vai regar, alguém vai fazer crescer, que é o Espírito Santo. E um dia Deus vai cobrar. Um dia Deus vai fazer a colheita e vai cobrar. Você lançou a semente? Lancei, ou retive. Aí é com Deus, lá na eternidade, a gente tem uma conversa séria lá. Mas antes que isso aconteça, hoje fica um alerta aqui para nós
que tipo de semente nós estamos lançando, se estamos lançando. O tipo de semente a gente sabe que é boa. O problema é se estamos lançando. O semeador, ele precisa fazer a parte dele, que é intermediária. A primeira parte é a semente, que é a palavra de Deus, é boa, inquestionável. A segunda é estamos fazendo a nossa parte. E a terceira é o Espírito Santo que dá o crescimento. Que Deus nos abençoe, meus irmãos, e nos faça refletir sobre a sua palavra, sobre esta parábola em específico, aí a parábola do semeador, justamente numa época de missões, que a gente precisa entender o que é essa parábola e a profundidade. Não é simplesmente ler por ler, mas ela tem uma grande profundidade, que serve para todos nós, quem está em casa, quem está aqui, quem é servo do Senhor já, quem não é também, ela cabe para todos nós. Que o Senhor nos abençoe. Deus conta com você, meu irmão, Deus conta comigo, Deus conta conosco para essa grande semeadura, Fique em pé aí, grandes semeadores, e vamos orar encerrando o culto desta noite. Não esqueça que tem cantina hoje, hein? Hoje também tem cantina. Vamos orar. Não estava combinado aqui, mas a Dani, vem aqui, Dani, nos eleva a Deus uma palavra de oração. Encerra o culto desta noite, depois eu farei a bênção apostólica. Senhor nosso Deus, obrigada, Pai, por essa mensagem. Obrigada porque falou profundamente aos nossos corações, Pai. E que nós possamos, ó Deus, semear a semente em tempo e fora dele, ó Pai. E que o Senhor possa abençoar essas sementes que têm sido lançadas, ó Deus. Ó Pai, pedimos que o Senhor abençoe o nosso retorno aos nossos lares, a nossa semana. Que essa semana possa ser abençoada por Ti, ó Pai. Ó Deus, muito obrigada, Senhor, por tantas bênçãos que o Senhor tem nos concedido. Muito obrigado, ó Pai. Te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Agora que o amor de Deus, nosso Pai, a graça redentora de Jesus Cristo, Filho amado, e as consolações do Espírito Santo permaneçam com esta igreja e com todo o povo do Senhor pela terra espalhado, hoje e para todos sempre. Amém. Amém. Vão na paz, meus irmãos, que Deus abençoe a todos.